Chegamos então à nossa terceira aula do nosso curso sobre a crise da igreja. Na primeira aula fizemos uma introdução sobre a existência da crise. Na segunda aula vimos a mudança de espírito na concepção da igreja, concepção do mundo, na vida dos papas, a partir de João 23. E eu prometi então que nós falaríamos sobre a mudança de espírito no episcopado. E, evidentemente, vai ficar sobretudo em torno do Concílio Vaticano II, que foi onde surgiu, ou pelo menos oficializou-se, esse novo espírito. Então, essa é a grande realidade da mudança profunda que acontece na Igreja Católica, com um espírito que talvez nós tenhamos que definir como revolução. Nós podemos falar da liturgia, da missa nova, podemos falar da colegialidade e mesmo do espírito sinodal, mas tudo isso se resume no termo revolução, ou seja, algo novo foi oficializado, não apenas apresentado como opção, mas tornado obrigatório para todos aqueles, sobretudo, que estavam adormecidos e não perceberam que se tratava de uma nova concepção da Igreja. A impressão que a gente tem quando estudamos o Concílio Vaticano II é realmente de um ataque do demônio sobre a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, que se faz através da Igreja. Nós temos essa passagem do Apocalipse que é significativa e que diz sobre o dragão vermelho. Tinha 7 cabeças e 10 pontas, e nas suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. As precipitou na terra, e o dragão, esse mesmo dragão vermelho, parou diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho, logo que ela o tivesse dado à luz. A impressão que a gente tem é que naquela época em que o Concílio Vaticano II foi realizado, 1/3 do episcopado foi precipitado. Nós podemos dividir a presença desse novo espírito em 3 fases. Uma fase preparatória, que vem antes do concílio, e vocês me dirão, mas sob Pio XII? Sim, sob Pio XII, sob Pio XI, os progressistas já estavam trabalhando no subterrâneo, depois das grandes condenações de São Pio X, uma fase que eu chamei de intronização desse novo espírito, que é o próprio Concílio Vaticano II, através de uma organização paralela à Igreja, que é a chamada Aliança Europeia, em que os bispos da França, da Bélgica, da Alemanha, da Suíça, da Áustria, chegarão no concílio armados, preparados para impor essa revolução. E depois uma fase que eu chamei de difusão capilar, em que as determinações de uma nova religião, de uma nova moral, se espalharão por todo o mundo, dentro das dioceses, em cada paróquia, em cada família. Ou seja, como se o câncer fosse, pela corrente sanguínea, entrando em todos os órgãos do organismo, nas metástases e levando o organismo à decadência total. Vamos procurar, então, alguns elementos tirados desse episcopado mundial que manifestam cada uma dessas fases. Na fase preparatória, não adianta nós perdermos muito tempo com isso, né? Mas são conhecidas as declarações de bispos muito bem colocados, sobre a necessidade de um novo espírito dentro da religião. O arcebispo de Paris, por exemplo, cardeal Feltin, diz em 1949, para durar, a vida necessita de liberdade, de iniciativa e de movimento. A fidelidade à tradição só é bem servida pelo cordial acolhimento das novas necessidades,
suscitando novas formas de arte e de oração. Vejam que ele fala de nova oração. E nós sabemos muito bem daquele adágio, né? Lex orandi, lex credendi. A oração corresponde ao que nós cremos. Se ele quer novas orações, é porque ele estava já ansioso por novas crenças. Na Alemanha, em 1943, o arcebispo Grober publicou um memorando, um texto, uma carta que ele envia ao Papa Pio XII e também envia a todos os seus colegas no episcopado. Chamou de memorando. Do que tratava esse memorando? Dos graves erros difundidos por toda a Alemanha, através principalmente do movimento litúrgico, que tinha se desviado já completamente e tinha sido o foco onde o câncer do progressismo vai entrar por dentro da igreja. São diversos os pontos que o bispo Dom Grober assinala nesse memorando, né? E é muito curioso, porque corresponde exatamente a tudo aquilo que o Concílio Vaticano II, né, 10 anos depois, 15 anos depois, vai estabelecer. Outro sinal também interessante que eu trago de anterior ao concílio, é mais próximo de nós, aqui na Diocese de São Paulo, onde havia um pároco chamado Monsenhor Francisco Bastos, que escreveu alguns livros, e ele tem um livro chamado Reminiscências de um Pároco de Cidade, né, fazendo um paralelo com o diário de um pároco de aldeia. E esse padre, Monsenhor Francisco Bastos, então conta toda a vida dele na Paróquia da Consolação, em São Paulo, e como que ele foi crescendo, e a paróquia foi crescendo, e ele teve que construir a igreja, e o antecessor dele tinha uma dívida enorme, e ele trabalhou para pagar essa dívida, e sempre muito elogiado pelos bispos Dom Duarte Leopoldo e Dom José Gaspar, alcançando os cargos mais eminentes da diocese, inclusive como direção da Ação Católica fundada por Pio XI. Mas, depois de Dom Gaspar, veio ao episcopado Dom Carlos Carmelo Mota. E esse bispo vai, então, deixar no ostracismo, vai tirar do Monsenhor Francisco Bastos os seus cargos. E ele vai perder cada vez mais, até o momento em que ele praticamente ficou já deslocado. Esse mesmo bispo, Dom Carmelo Mota, vai fazer a mesma coisa com Dom Antônio de Castro Maia, com o padre Antônio de Castro Maia e o padre Geraldo de Proença Sigur, antes deles se tornarem bispos. Também eram padres ativos em outras paróquias da Diocese de São Paulo, e com a chegada de Dom Carmelo Mota vão ser colocados de lado, porque já era um homem liberal, já queria coisas mais modernas. Então, são situações que aparentemente estavam presentes no mundo todo e que já pediam o Concílio Vaticano II, já se preparava nos subterrâneos, porque Pio XII vigiava, mas nos subterrâneos já se preparava. E eles eram tímidos ainda, mas muito convictos do seu liberalismo. Essa é a fase preparatória. A fase da entronização é, então, a parte em que o próprio concílio, vai tomar aquilo que era tímido e escondido e vai pôr em evidência, vai entronizar dentro da vida da igreja. Como eu disse, os bispos da Aliança Europeia chegaram no concílio já preparados, não apenas com textos preparados, mas também com reuniões feitas e com intenções muito determinadas. Isso tudo é denunciado pelo padre Ralph Wiltgen no livro O Reno se lança no Tibre, publicado pela Permanência em 2007. Trata-se dos bastidores do Concílio Vaticano II. Agora, eu queria deixar claro que esse livro foi publicado em inglês nos Estados Unidos em 1966, ou seja, não havia ainda muito claramente essa divisão, né, de vida ou de morte. Eram tendências liberais de um lado e tendências conservadoras do outro.
De modo que nós não podemos acusar o padre Ralph Wiltshire de ser um padre tradicionalista. Não era. Ele apenas era um padre do Verbo Divino, enviado ao Vaticano para fazer relatórios sobre o que estava acontecendo durante o concílio, relatórios particulares para a ordem do Verbo Divino. Mas ele já mostra como que esses padres chegaram preparados. Havia, no iniciozinho do concílio, uma dificuldade a ser suplantada pela Aliança Europeia. O concílio funcionava através de comissões que deviam analisar os esquemas, apresentar os bispos que falariam sobre aquele esquema e dar o seu parecer sobre aquele esquema, né? E comandar um pouco, digamos assim, as discussões na aula conciliar, como é chamada a reunião dos bispos. Eles precisavam eleger a maioria dos bispos progressistas nessas comissões. E para isso eles precisaram manobrar as coisas. O Reno se lança no Tibre e conta. Monsenhor Felice, secretário-geral do concílio, estava já explicando o procedimento das eleições quando o cardeal Liénard levantou-se e pediu a palavra. Então ele interrompe o Monsenhor Felice e pede a palavra. Era um cardeal, o outro era só um monsenhor. Então dá a palavra para ele. É algo que já era inusitado, já não era para acontecer, mas eles eram ousados. Ele declara, então, que os padres conciliares necessitavam de mais tempo para estudar as qualificações dos diversos candidatos. Depois que as conferências episcopais chegassem a um consenso, disse ele, cada um estaria em melhores condições de se pronunciar com conhecimento de causa. Então, ele alega uma falta de conhecimento, mas eles tinham um conhecimento muito claro, né, de quem eles queriam eleger, né, para atrasar aquelas eleições. Consequentemente, continua o livro, solicitava que o escrutínio fosse adiado por alguns dias. Tal sugestão foi aplaudida. Isso é uma coisa que vai acontecer o tempo todo no concílio. Os progressistas falam e são aplaudidos. O cardeal Frings levantou-se para apoiá-lo, pelo que, por sua vez, também foi aplaudido. Depois de rapidamente entrar em acordo com o cardeal Tisserand, que dirigia os debates na condição de primeiro presidente do concílio, Monsenhor Felice anunciou que a presidência do concílio havia anuído a solicitação dos dois cardeais. A primeira reunião de trabalho não durara mais do que 50 minutos, aí incluindo a missa. Saindo da aula conciliar, um bispo holandês exclamou para um dos seus amigos, um padre, que estava um pouco distante. Nossa primeira vitória. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Então, qual vai ser a consequência desse adiamento? Eles vão eleger a maioria dos seus representantes nas diversas comissões. O concílio estava, a partir de então, nas mãos dos progressistas. O tempo todo nós veremos essa transformação do espírito do episcopado acontecendo diante dos olhos de todos, com a constante anuência dos cardeais que presidiam o concílio e mesmo do Papa, tanto João XXIII quanto Paulo VI. Aquele grande trabalho realizado pelas comissões preparatórias do concílio entre 1959 e 1962, trabalho elogiado por todos os bispos, inclusive o Monsenhor Lefebvre, que participou da Comissão Central de Teologia, tudo isso vai ser jogado no lixo. O único documento preparatório que Monsenhor Lefebvre dizia que era estranho foi justamente esse que foi colocado no lugar dos dogmáticos que foram jogados fora. Nós veremos isso. Esse segundo ataque, digamos assim, né, da Aliança Europeia, vai se realizar numa reunião que aconteceu na Holanda, entre os bispos conciliares, os padres conciliares, em que o padre Schillebeck, já conhecido pelo seu progressismo, o padre belga, vai dizer assim: seria o caso de se perguntar
se não valeria mais a pena refazer completamente os 4 primeiros esquemas das comissões preparatórias. Ora, esses 4 primeiros esquemas era a base de estudo do concílio. Todos os concílios ecumênicos começam determinando a base dogmática que vai ser a partir da qual os trabalhos vão ser realizados. Então, havia 4 trabalhos preparatórios, que eram as fontes da revelação. As fontes da revelação, vocês podem procurar no Concílio de Trento, vocês vão ver, no primeiro decreto do Concílio de Trento, as fontes da revelação. Concílio Vaticano I, Concílio de Florença, todos os grandes concílios ecumênicos determinam na sua primeira sessão, muito bem, esta é a base, é sobre isso que nós vamos trabalhar. E os erros que atacam essa base que nós vamos condenar. O segundo documento chamava-se A Preservação Integral do Depósito da Fé. Veja que os termos são católicos, os termos são tradicionais e são muito impressionantes, porque cercam de todos os lados qualquer ataque contra a verdade católica. A preservação integral do depósito da fé. Porque se o primeiro documento define o que é o depósito da fé, o segundo vai dizer, agora vamos protegê-lo. Quais são os instrumentos, as ferramentas que nós temos para proteger o depósito da fé? O terceiro documento chamava-se a Ordem Moral Cristã. Então, agora não mais o dogma, mas a moral, né? A doutrina e a prática da virtude. Então, a Ordem Moral Cristã é outro ponto claro, perfeitamente coerente com um trabalho feito no concílio. Principalmente se nós levarmos em consideração que nós estamos no pós-guerra e que depois da Segunda Guerra Mundial houve uma ânsia na humanidade de liberdade, de enriquecimentos, chega de guerra, né? E os bispos precisavam trabalhar em cima disso. E o quarto documento era castidade, família, casamento e virgindade. Ou seja, essa ordem moral cristã realiza-se dentro da célula básica da sociedade, que é a família e o casamento. A frase do padre Schillebeck ecoa nas abóbadas da Santa Igreja como um rugido diabólico até os dias de hoje. Destruam esses 4 esquemas. Destruam a preservação da fé e da moral. E o padre Wiltgen escreve, na sequência desta iniciativa dos bispos alemães reunidos na Holanda, numerosas petições foram dirigidas à presidência do concílio, para que fosse adiada a discussão das 4 primeiras constituições dogmáticas e que o esquema sobre a liturgia fosse tratado em primeiro lugar. Apesar disso, demorou um pouco para que aqueles 4 esquemas fossem descartados e eles começaram a ser discutidos. E o que piorou a situação? Porque então os bispos progressistas começaram a demonstrar uma certa violência, uma certa agressividade contra aqueles que defendiam os 4 documentos. Os conferencistas apontaram as fraquezas do esquema do primeiro, né, no depósito, as fontes da revelação, acusando-o de excessivamente negativo, agressivo demais, intolerante demais, parcial demais e ultrapassado no seu todo. É claro, completamente ultrapassado nas concepções progressistas deles, né? Qualquer coisa que fale da tradição seria ultrapassado. Faltava-lhe, diziam eles, tom pastoral. Condenava bons autores católicos com citações destacadas do contexto e continha alguns erros teológicos, na opinião deles. Uma das maiores objeções era que o esquema falava não de uma fonte da revelação, mas de 2. Ora, como assim? É evidente que ele falava de 2 fontes da revelação, porque a doutrina católica dogmática é dogma de fé, que são 2 as fontes da revelação. Em primeiro lugar, a tradição
não escrita, a tradição oral, a transmissão de papa a papa das verdades reveladas por Deus, mas que não foram escritas na Bíblia. Esta é a fonte primária da revelação. Isso é doutrina católica do catecismo básico. A segunda fonte da revelação é a Sagrada Escritura, aquilo que foi escrito. E por que ela não é primária? Porque Nosso Senhor nunca disse aos seus apóstolos: ide e escrevei o Evangelho, ide, façam cartas dogmáticas. Mas ele dizia: pregai, pregai a todas as nações, ensinai esta doutrina, ou seja, transmissão oral. Então, a tradição divinamente revelada é, em primeiro lugar, uma transmissão oral da verdade consignada no magistério infalível da Igreja. E depois, nas Sagradas Escrituras. Daí a necessidade das Sagradas Escrituras serem protegidas pela Igreja, protegidas pelos papas, para que não se introduzam novas traduções que possam pôr em risco a integridade daquilo que foi revelado. O cardeal Ottaviani vai então apresentar o esquema das fontes da revelação. Ele faz uma leitura através de um padre, a quem ele pede que faça a leitura, sobre as fontes da revelação. E o novo espírito do episcopado, liderado pelos bispos progressistas da Aliança Europeia, mostrará suas garras. Nós lemos no Reno. A reação foi repentina e violenta. Olha que descrição terrível, né? Nós estamos falando de um concílio ecumênico. A reação foi repentina e violenta. Os cardeais Alfrink, Frings, Bea, Koenig, Liénard, Suenens, Léger, Ritter e o patriarca Maximus IV declararam-se todos categoricamente descontentes com o esquema. Ainda foram apoiados por outros bispos. Monsenhor Soejika Pranata, não sei se é assim que fala o nome dele, da Indonésia, falando em nome de todos os bispos do seu país, criticou não somente o esquema sobre as fontes da revelação, mas também as 3 outras constituições: a preservação do depósito da fé, a moral e a vida familiar, argumentando que nenhum desses textos correspondia às preocupações pastorais do concílio. Olha como a coisa é apresentada de um modo bonitinho, de um modo que agrada. Nós temos preocupações pastorais, nós temos que ajudar os fiéis a conhecerem melhor a religião. E esses documentos são por demais escolásticos, são por demais rudes, e o povo não vai entendê-los. Falta esse lado pastoral do concílio. Porque nessa hora, o slogan principal que era usado pelos bispos progressistas é pastoral. Por que eles precisavam usar esse pastoral? Para contrapor com dogmático. Nós não vamos fazer um concílio dogmático, não vamos definir novas doutrinas, disse João 23. É pastoral, é um piquenique de bispos para falar sobre a vida espiritual, sobre a vida da família, sobre a política, sobre o mundo e a relação da igreja com o mundo. Depois do concílio, já não vão mais falar de pastoral, vão falar de obrigatório. Ora, se é obrigatório, então é dogmático. Ou seja, vejam como esse novo espírito é evolutivo e como eles querem enganar aqueles que são fiéis com subterfúgios, com slogans, com palavras de ordem, como essa que naquela época era pastoral. Mais tarde, eles vão abandonar esse lado pastoral e vão falar do espírito ecumênico. Não, esse documento não obedece ao espírito ecumênico do concílio. Isso vai estar o tempo todo presente na aula conciliar. Foi assim, então, que esses 4 esquemas foram descartados, jogados no lixo. Belos esquemas de proteção da fé e da moral. E assim começa
a reviravolta, a revolução dentro do Concílio Vaticano II. Mas sobrou, então, o quinto documento dos esquemas iniciais, que era da liturgia. Esse é maravilhoso, esse é muito bonito, esse é muito poético, vamos falar da liturgia. Então, eles começam a tratar do assunto da liturgia, que vai ser mais um ponto em que o novo espírito vai ser introduzido. E é curioso, porque muitas pessoas dizem que este documento é um documento muito bonito e não diz nada contrário à tradição. Mas quando a gente lê o documento, basta uma simples leitura para perceber que, mesmo não determinando as coisas de um modo obrigatório, esse esquema sobre a liturgia deixa todas as portas abertas para que as conferências episcopais, ou seja, a fase de difusão capilar, leve para dentro das dioceses um novo espírito que não é mais católico. Não está no texto do concílio. Ninguém vai ali dizer que tem uma heresia, mas vamos usar mais a língua vernácula para que o povo esteja mais forte. Mas o ordinário do local, ou seja, o bispo, ou as conferências episcopais, é que vão determinar pastoralmente se é conveniente que se mude a língua ou não. E o tempo todo vai ser assim, as portas abertas. Ninguém fala nada errado, mas deixa a portinha aberta para qualquer coisa que venha pela frente. Houve uma grande discussão sobre o latim. Evidentemente que o latim é uma coisa relativamente secundária, no sentido de que, se nós tivéssemos uma missa verdadeira, missa de sempre, de São Pio V, toda em português, pelo menos o rito seria o rito de sempre. Então, nós queremos o latim, nós preservamos o latim, por quê? Porque ele protege da corrupção da língua, porque a semântica vai variando nos países. O significado que se dá para as palavras vai cambiando, vai mudando. Então, o latim preserva. E eles falam, não, precisamos de uma língua viva para uma liturgia viva. Não, nós precisamos de uma língua morta que não varia, para preservar a doutrina. E é isso que Dom Antônio de Castro Maia falou na aula conciliar e outros bispos conservadores. Mas o ataque dos progressistas era ferrenho. Eles não iam perder a parada. Nós não estamos aqui analisando os documentos em si, nós vamos ver isso depois. Temos aulas sobre a missa, temos aulas sobre a liberdade religiosa, sobre ecumenismo. O que eu quero salientar nessa terceira aula é essa mudança de espírito, ou esse espírito progressista já existente que vai se tornar oficial com o Concílio Vaticano II. Quase 2000 anos sendo o centro imutável da verdade, Roma se tornava a sede de um novo pensamento, de uma nova liturgia, de uma outra religião, como dirá o Gustavo Corsão. Foi nessa ocasião da discussão sobre a liturgia em que o cardeal Ottaviani, falando na aula conciliar, defendendo com muita ênfase que ele era muito corajoso, a posição tradicional da Igreja, foi humilhado e derrotado pelos 2.500 bispos, mais ou menos, presentes na nave do Vaticano. Porque o cardeal Frings, se não me engano, começa a ficar nervoso com o depoimento dele. Ele sabia convencer. Então ele começa a olhar no relógio. Eles tinham um prazo para falar. E ele começa a olhar no relógio e fazer sinal para os outros. O tempo dele já esgotou, Todo mundo esgotava o tempo, mas o Ottaviano não podia esgotar o tempo. Ele toca uma sineta para dizer mas o Ottaviano estava tão empolgado com a sua defesa que, já velhinho também, nem escuta a sineta. Então, o que ele faz? Corta o microfone e ele continua falando, mas ninguém ouve mais nada e todo mundo cai na gargalhada. Isso é o Concílio Vaticano II. Foi assim
que derrubaram o grande Ottaviani. Ainda falando sobre a liturgia, há um aspecto muito impressionante em tudo que foi dito no concílio, que é sobre a missa. Vocês sabem que a missa de Paulo VI foi promulgada em 3 de abril de 1969, ou seja, 4 anos depois do final do concílio, mas ela já estava toda presente durante as discussões do esquema da liturgia. Quem nos traz um detalhe sobre isso é o Frei Dom Boaventura Kloppenburg, bispo de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Na verdade, na época, ele não era bispo ainda, ele era apenas um padre, e ele escreve vários volumes, a história do Concílio Vaticano II. Então, num dos documentos dele, dos volumes dele, ele fala sobre a missa e mostra como que faz um resumo, como que os bispos progressistas exigiram que o concílio produzisse uma missa com certas mudanças. Vou elencar alguns pontos que ele coloca. Diminuir ou suprimir as orações ao pé do altar. Isso não parece estranho. Mas não somente por causa da missa de Paulo VI, que não tem mais orações ao pé do altar, mas em 1965, Paulo VI lança um novo código de rubricas em que o Salmo 42, Iudica Me, é suprimido. Ou seja, escutaram, logo no finzinho do concílio, já tiveram atitudes para ir nessa mesma direção. Separar a missa em 2 partes distintas, a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia, sendo que a liturgia da palavra pode ser feita toda na estante, no ambão, não precisa ser no altar. O altar é para o sacrifício. Naquela época eles ainda falavam de sacrifício, depois em 69 eles vão esquecer sacrifício. Ora, é a missa de Paulo VI que tem a liturgia da palavra e a liturgia não sacrificial, mas a liturgia, o ofertório, enfim, o que eles chamam lá da parte dos fiéis. Todas as leituras em língua vernácula e voltada para o povo. Todas as orações comuns recitadas em vernáculo, as orações que são dialogadas, tudo em língua vernácula. Introdução de uma novidade, orações comuns. De onde que eles vão pegar isso? O Michael Davis conta de onde vêm essas orações comuns que depois do Evangelho se reza na Missa Nova, vem dos anglicanos, vem de Cranmer. O rito do ofertório exprimindo mais a participação do povo. Então, os frutos da terra e do trabalho do homem já estão ali sendo preparados. Então, agora, os fiéis vão poder levar o pão e o vinho em procissão. Essas coisas já começam a acontecer muito antes da Missa Nova. Diminuir sinal da cruz, ósculo do altar e genuflexões. Coisa que vai acontecer e o Dom Antônio Maria vai tratar desse assunto na conferência dele sobre a missa. É claro que a diminuição de um sinal da cruz ou de uma genuflexão denota perda da fé na presença real, porque se nós sabemos e temos certeza que estamos diante do corpo, sangue e alma de Cristo, a nossa posição normal seria de joelhos, em adoração, mas não, eles não querem não apenas não ficar em joelho, porque eles eliminaram ficar de joelhos, mas também sem genuflexão, sem adoração, sem sinal da cruz. O protestantismo introduzindo-se dentro da igreja. O cânon, para eles, tinha que ser rezado em voz alta, condenado pelo Concílio de Trento. Anathema sit. Quem disser que o cânon deve ser rezado em voz alta. Eles eram ousados. Enfrentavam até o Concílio de Trento. O Pai Nosso, rezado por todos. A distribuição da comunhão com uma nova fórmula, não mais Corpus Domini Nostri Iesu Christi custodiat animam tua na vitam eterna. Que o corpo e o sangue de Cristo guardem a tua alma para a vida. Que coisa bonita que o Padre diz para os fiéis.
Uma coisa tão paternal, não, Corpus Christi, corpo de Deus, corpo de Cristo. E o fiel responde amém, coisa que na nossa missa não há essa obrigatoriedade de responder amém. Abolir o vinho nas abluções, ou seja, depois da comunhão, põe água só. Por que na missa tradicional, em todas as liturgias, primeiro joga o vinho? Porque o que está ali no cálice é o preciosíssimo sangue de Cristo. Então, joga-se em cima a matéria de onde veio aquele preciosíssimo sangue, para que dilua o preciosíssimo sangue e primeiro com um líquido nobre, que é o vinho, mais nobre do que a água, e assim desapareça o preciosíssimo sangue, porque onde tem uma quantidade muito maior de vinho natural, dissolve-se o sangue de Cristo e perde-se então a presença real. E isso é uma proteção que a igreja sempre teve na purificação do cálice. Não precisa disso não, joga uma aguinha ali e está tudo bem. Eles não acreditam mais na presença real. Depois, o último evangelho abolido, ou, se tiver que manter, rezado antes da bênção final. Tá, tudo bem. Mas o que aconteceu? Aboliram o último evangelho. Assim como também as 3 Ave-Marias e as preces leoninas, completamente descartaram. A missa nova já estava ali presente. Nada de novo sob o sol. Em seguida, nós temos aquela mudança, do pastoral para o ecumênico. Já não é mais o problema de ser pastoral. Agora, esse documento não corresponde ao espírito ecumênico do concílio, porque isso foi se delineando ao longo das diversas sessões e das diversas assembleias do concílio. Eles foram vendo, eles foram percebendo que aquilo que realmente ia mudar era um novo espírito ecumênico, plural, aberto para todos. O Reno se lança no Tibre explica a seguinte situação. Solicitado a enumerar alguns resultados positivos da primeira sessão, ou seja, no final de 1962 para 63, Hans Kung, teólogo alemão, respondeu: muitos dentre eles, nós, dizia ele, os teólogos progressistas, tinham temido que o concílio publicasse oficialmente inconvenientes declarações em matéria de dogma e contra o ecumenismo. Até agora, toda tentativa desta natureza tinha sido rejeitada. Então, ele já percebe que na primeira sessão do concílio não houve espaço para o dogma, não houve espaço para a crítica ao ecumenismo. Ralph Wiltjon diz assim: este espírito do concílio tinha produzido uma mudança de atmosfera em toda a igreja. Olha que coisa impressionante. Esse espírito, um espírito novo, tinha produzido uma mudança de atmosfera em toda a igreja. E Hans Kung continua: nenhum dos que vieram para o concílio voltará para casa como antes. Pessoalmente, eu nunca imaginaria que bispos falassem de modo tão audacioso e tão explícito na aula conciliar. Muito obrigado, Hans Kung. Ele vem confirmar justamente aquilo que para nós é a catástrofe, é o drama, é a vida católica colocada em xeque em Roma. E assim nós chegamos na última fase, a fase da difusão capilar. Todos conhecem, todos têm suas experiências nas suas paróquias. A leitura desse livro sobre os bastidores do concílio prova de um modo irrefutável que houve uma revolução dentro da igreja. Ele mostra, através das reuniões que esses bispos faziam, das declarações que eles davam, que havia uma revolução dentro da igreja, na qual um novo espírito foi instaurado, um espírito aberto, moderno, pluralista, democrático,
tolerante com o erro, escorregadio e manipulador. Todas as tendências ecumênicas serão aprovadas, inclusive estamos hoje diante das denúncias chocantes das missas afro, seja lá o que isso signifique, ou de cerimônias pagãs realizadas dentro das igrejas, tal como aparecem no filme recentemente promovido pelo Centro Dom Bosco, Porque Lutamos, sem que as autoridades diocesanas tomem nenhuma providência. E nunca tomaram. Depois do concílio, nunca mais tomaram. Mas eu, pessoalmente, realizar um casamento numa paróquia do Rio, não, isso não. Isso não é possível. A missa nova, a missa tradicional, a missa de São Pio V, não, isso não é possível. Um casamento feito com aquele ritual antigo, não. Ele não é ecumênico, ele não é pastoral. Mas os heréticos, os profanadores do Santíssimo Sacramento, esses podem fazer o que eles quiserem, não tem problema, porque nós somos abertos. 2 pesos e 2 medidas. Há 60 anos que lutamos contra esse espírito difundido em todas as dioceses do mundo, que ele se chama de Teologia da Libertação, com todos aqueles bispos do mundo comunistas, Dom Helder Câmara, Dom Pedro Casaldaglia e os outros no Chile, na Argentina, todos eles destruindo o Evangelho em nome de Roma, em nome da Igreja. Ou que se trate do espírito sentimental e protestante dos carismáticos, mais recentemente do espírito sinodal, que o Papa Francisco, com o seu sínodo da Amazônia e os demais sínodos, quis instituir não. Porque quem começou a governar a Igreja através dos sínodos foi Paulo VI. E sabem quanto? Durante o concílio. O primeiro sínodo para governo da Igreja foi convocado por Paulo VI, ainda durante o concílio. A partir do episcopado mundial, a heresia modernista penetrou nas paróquias, nas famílias, nos costumes, na linguagem, na moral, no comportamento do povo católico, seus critérios, na educação das crianças, e destruiu tudo que a Igreja tinha construído em 2000 anos. Não sobrou pedra sobre pedra. Tudo que tinha sido construído com o sangue dos mártires, com a doutrina dos confessores, com a santidade das virgens, tudo por água abaixo. Porque agora, por que uma freirinha vai usar hábito? Pode usar uma calça comprida, ter um cabelinho curto ali para não atrair ninguém, mas usa um batonzinho, que afinal de contas nós estamos no mundo. Esse é o espírito deles, e não é um espírito católico. E eu termino essa terceira aula com essa frase tão antiga e tão atual do grande Santo Atanásio, que se aplica perfeitamente à situação que vivemos na Igreja hoje. Eles têm os templos, mas nós temos a fé. Eles podem ocupar os nossos lugares santos, mas estão fora da verdadeira fé. Vocês permanecem fora dos lugares de culto, mas a fé habita em vocês. Obrigado. O concílio não quis dar novas definições dogmáticas. Portanto, não quis ser infalível, e o contrário de infalível é falível. Então, nós temos o direito de perscrutar e ver se há harmonia, se há continuidade entre o que foi dito em Vaticano II e no magistério anterior. Outros nos acusam de ter um espírito crítico sem vida e que teria a crítica por prazer, por esporte. Não se trata disso. Trata-se de cuidar da nossa vida espiritual, como, por exemplo, São Pedro, apóstolo, diz numa de suas epístolas: vigiai, porque o demônio está ao redor como um leão a rugir. É preciso vigiar. Vejam São Paulo aos Gálatas. Ele dizia: mesmo que um anjo do céu, ou eu mesmo, chegar para vós e anunciar
um novo evangelho, diferente daquele que eu mesmo já vos ensinei, diz aos Gálatas, que ele seja anátema, ou seja, que ele seja excluído, banido de vós. São Paulo era magistério. Portanto, os Gálatas tinham esse dever de comparar o que era anunciado com o que já tinha sido anunciado. E é só isso que nós vamos fazer. Nós não falaremos de todas as dificuldades.